período de férias, quando as pessoas estão mais relaxadas, pensando em diversão, ficam menos atentas para certos riscos que podem ter sérias consequências. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia verifica nesta época do ano um aumento no número de acidentes que causam lesões graves na coluna. Com a chegada do período de férias, o movimento nas rodovias brasileiras aumenta, assim como o número de acidentes de trânsito. E eles estão entre as principais causas de lesões graves na coluna. Um problema que também ocorre fora das estradas, em atividades de lazer como mergulhos em piscinas, cachoeiras ou rios muito rasos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que quer sensibilizar as pessoas sobre os cuidados para prevenir esse tipo de acidente, que, segundo estimativas, custa ao país R$ 9 bilhões por ano. Principalmente o trauma do adolescente nessa época de férias. O adolescente, ele gosta muito de adrenalina, ele gosta de coisas perigosas. É importante que cada um tome o seu cuidado, porque a sequela do trauma, principalmente do trauma neurológico, ela é uma sequela importante. A pessoa carrega boa parte delas para o resto da vida. Messias e Luciano sofreram acidentes desse tipo na adolescência. Os dois ficaram tetraplégicos depois de praticar atividades de lazer. Meu acidente foi um mergulho em água rasa, né? Nessa época do ano mesmo, calor, então eu fui imprudente e mergulhar num lugar onde eu não conhecia. Eu estava com 2 amigos na praia e a água estava muito gelada, então nós fomos dar uma volta nas pedras para esquentar o corpo, né? Eu não me lembro ao certo se eu escorreguei, se eu passei mal, se eu mergulhei, mas eu só me lembro quando eu caí na água e na mesma hora eu perdi o movimento do pescoço para baixo, por causa do mar estava raso, né? A prevenção de acidentes que causam lesões na medula começa com cuidados em atividades simples, como subir escadas segurando o corrimão, nunca mergulhar de cabeça em piscinas, cachoeiras ou rios e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de cada 100 acidentes que ocorrem nas ruas e estradas, 75 têm um motorista envolvido que está alcoolizado. Neste centro da Associação Brasileira de Reabilitação, pessoas que sofreram traumas passam por diferentes tipos de tratamentos. Messias já recuperou boa parte dos movimentos do corpo. Já Luciano ainda luta por isso. Ele faz faculdade de jornalismo e, por meio da oficina terapêutica, incluída no processo de reabilitação, desenvolveu um talento: a pintura. Isso foi um grande desafio, porque antes do acidente era completamente ruim qualquer tipo de pintura ou desenho. E aí eu fui melhorando até isso se tornar uma profissão, não só profissão, mas um instrumento de inclusão na sociedade. O tratamento, você fantasia algo que seja rápido, mas não tem resposta, não tem rapidez. Então o tratamento é muito dolorido, é muito prolongado e requer da pessoa muita perseverança, muita força de vontade para alcançar os objetivos. A oficina terapêutica tem um papel fundamental para desenvolver outras habilidades, né, que desviam a atenção talvez de um quadro de não muito ânimo, de não muita animação ou de não muita motivação. Então aquela atividade criativa, até neurofisiologicamente, é muito positiva. A reportagem faz um alerta importante: a prudência é sempre aconselhável. No período de férias, quando as pessoas estão mais relaxadas, pensando em diversão, ficam menos atentas para certos riscos que podem ter sérias consequências. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia verifica nesta época do ano um aumento no número de acidentes que causam lesões graves na coluna. Com a chegada do período de férias, o movimento nas rodovias brasileiras aumenta, assim como o número de acidentes de trânsito. E eles estão entre as principais causas de lesões graves na coluna. Um problema que também ocorre fora das estradas, em atividades de lazer como mergulhos em piscinas, cachoeiras ou rios muito rasos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que quer sensibilizar as pessoas sobre os cuidados para prevenir esse tipo de acidente, que, segundo estimativas, custa ao país R$ 9 bilhões por ano.
Principalmente o trauma do adolescente nessa época de férias. O adolescente, ele gosta muito de adrenalina, ele gosta de coisas perigosas. É importante que cada um tome o seu cuidado, porque a sequela do trauma, principalmente do trauma neurológico, ela é uma sequela importante. A pessoa carrega boa parte delas para o resto da vida. Messias e Luciano sofreram acidentes desse tipo na adolescência. Os dois ficaram tetraplégicos depois de praticar atividades de lazer. Meu acidente foi um mergulho em água rasa, né? Nessa época do ano mesmo, calor, então eu fui imprudente e mergulhar num lugar onde eu não conhecia. Eu estava com 2 amigos na praia e a água estava muito gelada, então nós fomos dar uma volta nas pedras para esquentar o corpo, né? Eu não me lembro ao certo se eu escorreguei, se eu passei mal, se eu mergulhei, mas eu me lembro quando eu caí na água e na mesma hora eu perdi o movimento do pescoço para baixo, por causa do mar estava raso, né? A prevenção de acidentes que causam lesões na medula começa com cuidados em atividades simples, como subir escadas segurando o corrimão, nunca mergulhar de cabeça em piscinas, cachoeiras ou rios e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de cada 100 acidentes que ocorrem nas ruas e estradas, 75 têm um motorista envolvido que está alcoolizado. Neste centro da Associação Brasileira de Reabilitação, pessoas que sofreram traumas passam por diferentes tipos de tratamentos. Messias já recuperou boa parte dos movimentos do corpo. Já Luciano ainda luta por isso. Ele faz faculdade de jornalismo e, por meio da oficina terapêutica, incluída no processo de reabilitação, desenvolveu um talento: a pintura. Isso foi um grande desafio, porque antes do acidente era completamente ruim em qualquer tipo de pintura ou desenho. E aí eu fui melhorando até isso se tornar uma profissão, não só profissão, mas um instrumento de inclusão na sociedade. O tratamento, você fantasia algo que seja rápido, mas não tem resposta, não tem rapidez. Então o tratamento é muito dolorido, é muito prolongado e requer da pessoa muita perseverança, muita força de vontade para alcançar os objetivos. A oficina terapêutica tem um papel fundamental para desenvolver outras habilidades, né? Que desviam a atenção talvez de um quadro de não muito ânimo, de não muita animação ou de não muita motivação. Então aquela atividade criativa, até neurofisiologicamente, é muito positiva. A reportagem faz um alerta importante: a prudência é sempre aconselhável.